tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós temos misturas para fazer o chocolate glaze, está super em alta no momento. Com essa cor que eu vou entregar toda aqui para vocês, como pintar o cabelo sem precisar descolorir e também como cobrir brancos com essa cor e também tonalizar após mecha, como fazer mechinha, né? E tonalizar após mechas. Sou Alessandra Belay, hairstyle especialista em cores de cabelo e embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Também vá anotando na nossa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida. Chocolate glaze, minha gente, é tudo de bom. Eu vou apresentar aqui pra vocês conhecem, né? A mulher do Justin Bieber, a Hailey Bieber, linda, né? Ela é 880, né? Ou ela tá com cabelo assim castanhos, né, escuros, ou então ela tá super platinada. Eu já reparei isso nela, né? Então, agora ela tá aí nesse chocolate glaze, como estão falando aí, a mídia, né? As de Hollywood. É lindo esse. Tipo assim, é um chocolate mais aberto, né? Então, ele fica lindo, né? Tipo já puxado assim para um louro escuro. Fica lindo, né? Pois é, gente, como é que a gente vai fazer essa cor do chocolate glaze? Mas antes, né, com certeza, gente, olha, aqui no nosso canal tem como fazer, eu vou colocar aqui pra vocês essa cor aqui, tá? Ela tá bem clarinha, né, mas pode ser feito mechas nesse estilo, colocando, né, esse chocolate no fundo e fazendo mechas também, pode fazer assim também, fica lindo, né, mechas bem fininhas, ou então, né, pintar, tem várias maneiras de pintar o cabelo aqui no nosso canal, então eu vou deixar aqui para vocês um vídeo, tá? São 3 vídeos que eu vou deixar aqui no card do vídeo, só clicar nesses links, como cobrir brancos com uma técnica exclusiva de salão, tá? Que é muito antiga, mas é bem exclusiva, né? Muita gente não sabe, essa técnica é um truque de salão. E um outro, eu vou deixar esse vídeo também para vocês, de como fazer uma morena iluminada no cabelo. Não vai ser esse vídeo que eu mostrei aqui, mas vai ser outro estilo morena iluminada, né? Com esses tons mais fechados dos louros. E também um outro vídeo como fazer shampoozada, né? Que é muito pedido aqui no canal. Como fazer shampoozada, Alessandra? É um vídeo de passo a passo esses 3, tá? Então, na nossa playlist passo a passo tem tudo que a gente faz no salão, né? Alisando, progressivando, até mega reta por lá, pintando cabelo, fazendo mechas, tudo mais. Cortando, faça você mesmo, que tudo que eu faço no meu cabelo, gente, essa cor, esse corte que eu tô, tudo eu coloco lá nessa playlist, né? Tá? Então, cortando cabelo de cliente também. Olha, gente, como é que a gente vai fazer? Vamos começar dando dica pra vocês de como que a gente vai fazer para fazer mecha, estilo morena iluminada, com essa cor do chocolate, deixando tipo assim, um cabelo, umas mechas bem naturais, né? Bem natural mesmo. Sabe com quem que dá só aquela iluminada mesmo no cabelo, bem natural? Então, pode ser feito com esse chocolate glaze, tá? Tem que chegar no fundo das mechas. Gente, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre um teste de mecha, tá? Com tudo que a gente faz de química, pintando, alisando, né? E tá fazendo mechas também. Tem que fazer, né? Pra ver se o cabelo não vai quebrar, se ele não vai ter corte químico. Então, a primeira coisa é um teste de mecha com tudo que eu falar aqui, né? Pega uma mechinha escondida, tá? Aqui no canal tem como fazer teste de mecha também, tá? Passo a passo. Então, pega uma mechinha escondida e faz primeiro o teste de mecha. Se passar no teste, né, com tudo que eu falar aqui, aí você faz em todo o cabelo da sua cliente ou quem faz em casa, chamando iluminada, bem fácil de fazer. E traz muito rendimento também pra gente, né, no salão, né, é muito rendimento. Agora, como é que a gente faz? Tem que chegar no fundo de clareamento 5. O fundo de clareamento é a cor que fica no cabelo, no caso aqui nas mechas, né? Então, ou então no cabelo todo também pode ser. Por quê? Porque para tirar uma cor, por exemplo, um preto,
que tá aí um preto azulado ou um castanho escuro, que são cores bem mais escuras do que esse 5.31, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também, gente. Olha, esse 5.31, esqueci de mostrar pra vocês que é essa cor que vai ficar no cabelo, olha. Tá? Ou nas mechas, né? No caso das mechas vai ficar um pouquinho mais aberto, tá? Porque é descolorido, né? Tá? Agora, se pintar o cabelo, vai ficar com essa cor aqui, olha. 5.31, a numeração tá em cima, tá aqui em cima. E é essa cor que eu tô destacando aqui, olha. Bem pertinho pra vocês, tá? 5.31, que esse é o famoso chocolate glazer, como estão falando por aí, né? Qual é a marca, Alessandra? É a Magirel da L'Oréal, é uma delas que eu indico pra vocês, tá? Agora, como é que a gente vai, como eu estava explicando para vocês, como é que a gente vai fazer para, no caso de descolorir ou fazer mechas, né? Gente, olha, quem tá com cabelo escuro aí, pintado, com uma tinta escura, um preto ou um castanho escuro, né? Mais escuro que esse tom, ou um castanho médio, então tem que fazer uma champuzada ou uma descoloração. Aqui no nosso canal tem como fazer champuzada, como eu já falei para vocês, vou deixar o vídeo aqui embaixo, de passo a passo. E tem como descolorir o cabelo também aqui, tá? No nosso canal. Então tem que fazer esse processo, porque senão não vai dar para pintar esse cabelo se ele já tá tingido com uma cor mais escura o seu cabelo, tá bom? No caso de pintar ele todo, né? Agora, se for fazer mecha, não tem problema nenhum se ele tá tingido com uma cor escura. Então, só fazer a mecha e não tem problema nenhum, que fica com aquele fundo escuro, né? Tá? Mas se não, se tá tingido e você quer pintar ele, fazer a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, tem que passar pelo processo da champuzada ou uma descoloração, usar um decapicolo, pode ser também, tá? Então, depois a gente vem para tonalização do cabelo, depois que descoloriu, ou então fez mechas, né? Atingiu o fundo de clareamento 5, que é tipo assim uma cor avermelhada, ele é 100% avermelhado, sabe? O cabelo tem que ficar avermelhado, ou as mechas avermelhadas, não é difícil de chegar nesse fundo de clareamento. E coloca, gente, olha, tem que tonalizar, tem que tonalizar o cabelo com o 5.31, tá? Essa maneira aqui da tonalização, tá bom? 5.31 mais o 5.1, tá? Então, do 5.31 eu vou dar a medida certa para vocês de acordo com o comprimento do cabelo. 5.31 vai ser usado se o cabelo for longo, aqui no peito, né? Ou no meio da costa, usar 100 gramas. Desse 5.31. Se o cabelo é mediano, 60 gramas e um cabelo curto, acima do ombro, 40 gramas. Desse 5.31. Do 5.1 é menos quantidade, tá? Usa 5 gramas se o cabelo for mediano ou curto, tá? Agora, se o cabelo é um cabelo longo, usa 10 gramas desse 5.1, tá? Aí faz a misturinha de acordo com o que eu falei aqui, com essas gramas, e coloca, e usa a OX de 10 volumes, tá? Se quiser pode usar uma OX mais baixa também, mas nesse caso a OX de 10 volumes é melhor. E depois tonaliza, né, o cabelo todo. O tempo de pausa, uma tonalização ideal é de 8 para 10 minutos, tempo ideal, tá? Agora, vamos lá para uma outra situação de um cabelo que a gente vai pintar ele pela primeira vez, um cabelo virgem, um cabelo natural. Então, resolvi pintar ele com esse chocolate glaze. Quero ficar muito parecida com a mulher a Hailey Bieber, mulher do Justin Bieber. Então, é lindo, né, o cabelo dela, gostei. Essa cor. Então, coloca, por exemplo, o cabelo que vai ser colorido pela primeira vez, gente, a gente vai usar dessa maneira que eu vou colocar aqui, porque senão não vai dar certo, tá? Então, se o cabelo, ele é um castanho, um cabelo virgem, né, um cabelo natural da gente, castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, porque eles são bem fechados, coloca com OX de 30 volumes esse 5.31. Se tiver branco para cobrir, coloca o 5.0 junto, meio a meio, tá? Se não tiver branco, não precisa de 5.0. Agora, e coloca essa OX de 30, né? Agora, se o cabelo ele é um pouquinho mais aberto, né, que são os castanhos claro ou o louro escuro, a gente coloca com a OX de 20 volumes, tá? 20 volumes.
bom? Com essa mistura mesmo que eu coloquei aqui, o 5.31 mais o 5.0 se tiver branco para cobrir, tá? Se não tiver branco para cobrir, coloca só o 5.31 mesmo. Agora, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Agora, se o cabelo, vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que eu quero fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? Então, eu tenho que quero fazer o meu retoque, né? Aí para continuar com esse cabelo lindo, maravilhoso, esse chocolate. Gente, olha, o segredo do retoque de raiz é diminuir a OX, nada mais do que isso, tá? Por exemplo, se eu pintei o meu cabelo há 1 mês, 2 meses atrás, com uma OX de 20 volumes, por exemplo. Então, eu coloco, quando eu for fazer o retoque de raiz, né, que é próximo do nosso couro cabeludo, vai crescer aí 1, 2 centímetros, 1 mês, 2 meses, mais ou menos isso que cresce, tem influência na nossa pele, gente. Olha, nossa pele ela é quentinha, né? Se você encostar na sua pele, você sente aquela quenturinha. Nosso couro cabeludo também é uma pele. Então, essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar o mais da OX. É por causa disso, tá? Que a gente tem que diminuir a OX. Então, se eu pintei com 20 volumes, né? A OX com 20 volumes, há 1 mês, 2 meses atrás, eu coloco 10 volumes para fazer o retoque. Se foi com 30, Alessandra, eu coloco 20 volumes para fazer o meu retoque. É sempre assim, tá bom? Diminuindo sempre a OX. Agora, vamos lá para uma outra situação. De um cabelo que eu quero escurecer. Eu tô com loiro, eu tô com uns tons de 6, 7, 8, 9 ou 10, eu tô platinada. Eu quero escurecer. Tá, gente, olha, você pode escurecer o cabelo, mas pense muito bem, né? Se você tá loirona aí, né? Porque vai pegar um susto danado, tá? Então, pode escurecer, tá? Então, como é que a gente vai... Gente, olha, se o cabelo, ele tá nesses tons loiríssimos, platinados, ou muito claro mesmo, né? Tipo assim, o meu, por exemplo, ou mais claro que isso, né? Porque tem cabelos que ficam branco. Então, a melhor opção é usar esse 5.31 2 vezes. É tipo uma repigmentação, é uma espécie de repigmentação. Tem várias maneiras de fazer repigmentação, tá? Uma delas é essa, usar o 5.31 2 vezes. Por exemplo, pintei, o meu cabelo é descolorido, né, nesse tom de loiro, ou colorido mesmo, pintado, né, que tá nesses louros claríssimos aí. E aí a gente coloca o 5.31, aí pinta uma vez com um OX de 10 volumes, tá? E depois pinta de novo com o OX de 10 volumes de novo. Por quê? Porque geralmente nesses tons de loiros claríssimos aí, não repigmenta muito. Às vezes fica faltando alguma coisa, ele às vezes dá uma falhada, sabe? Vai parecendo um pouco loiro. Então, a gente faz de novo que fica muito bonitinho, tá? Fica tudo bonitinho. Ficou no salão, gente, às vezes, até profissional, às vezes, por mais que eu tenha cuidado, e às vezes fica algum tipo de falha aparecendo, né? Do loiro aparecendo, tá bom? Então, faz, nesse caso, pinta 2 vezes. Agora, se o cabelo tá nesses tons de 7, 8, ou até um 6, e eu quero escurecer para tom de 5, então pode fazer só uma vez mesmo, que não tem problema nenhum. Agora, como que a gente vai fazer, Alessandra, se o cabelo, ele tá pintado? Vamos começar vamos começar pela descoloração. Deve estar descolorido, tá com mechas e eu quero escurecer minhas mechas, quero ficar com esse tom do chocolate, ou então o cabelo ele tá descolorido global, né? E eu quero escurecer. No caso da descoloração, se tá nesses tons de 8, 7, 6, então vai fazer só uma vez o suficiente, né? Pinta, usa esse 5.31 com X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos, tá? Agora, se o cabelo tá pintado, tá com uma tinta, né, uma coloração, a gente vai agir um pouquinho diferente. Coloca esse 5.31 com X de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você tá usando. É assim, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.